Bem, amigos da Palavra de Deus, estamos aqui diretamente de Itabaiana, terra do avivamento, para poder ministrar a você uma palavra poderosa acerca da vida e ministério de Jesus Cristo. Estamos a cerca de 19, esse é o 19º, não é isso? Encontro, 19º encontro, já chegando na metade do nosso tempo. Gente, vai me dizendo aí, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Gente, sejam bem-vindos, tá tudo bem? Então, beleza. Então, vamos lá. Estamos falando, queridos, sobre a história de Cristo. De fato, por meio da palavra de Deus, revelação da palavra de Deus. Se você perdeu os nossos 18 encontros, tá lá no YouTube, Verbo da Vida Itabaiana. Vai lá no Verbo da Vida Itabaiana e maratona. Você vai aprender muita coisa, irmão. Eu garanto a você, essa foi uma preparação para fazer esse material de mais de, 3 meses fazendo isso junto com o nosso amigo Ítalo. Eu também quero falar para vocês que se você estiver vendo pelo YouTube, vai lá no nosso Instagram, Verbo Itabaiana SE, e lá no Verbo Itabaiana SE você vai ver o nosso, na nossa bio, a Liquid Dream, e a nossa Liquid Dream vai estar lá. Você aperta lá na Liquid Dream, você clica lá, aperta é ótimo, né? Você clica lá na Liquid Dream, e quando você clicar lá na Liquid Dream, você vai ter acesso ao nosso material, ou seja, nós temos lá 19 lições já postadas para que você possa ter acesso a todo esse material e você poder desfrutar não só do material em áudio, vídeo, mas também você vai ter o material escrito. Sendo assim, você vai poder carregar para onde você quiser, colocar e fazer ministrações e fazer tudo isso acontecer. Boa tarde, Lito. Manda um abraço para Manuel e Paloma. Somos fãs da sua pregação. Manuel e Paloma, um cheiro, um abraço. Deus abençoe vocês, amo muito vocês também, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Uma vez eu escutei um cabra essa semana falando, né, dizendo que nós não podemos dizer numa live que nós amamos as pessoas, porque nós não conhecemos ela, mas a Bíblia diz que nós não conhecemos um pelos outros pela carne, mas sim pelo Espírito, e somos apenas um corpo em Cristo. Então a Bíblia diz que sejamos devedores apenas do amor. Então eu posso dizer sim que amo você, ainda que a gente não se conheça pessoalmente, mas eu já amo você em Cristo Jesus. E óbvio que se você está aqui acompanhando a nossa live, então eu já tenho a presunção de que você é muito gente boa. Então você, já que você gosta de mim, eu gosto de você, e nós gostamos da palavra, então meu irmão, não tem como não amar você, tá certo? Então amo vocês todos, viu? Um abraço. Gente, então, hoje nós vamos falar sobre o encontro com Nicodemos, tá certo? E eu creio que vai trazer muita coisa para você de revelação acerca do ministério de Cristo. Acredito eu que muitas vacas sagradas vão ser quebradas. Acredito eu que muitas ideias erradas, até de pessoas, talvez não sua, mas de pessoas, e vai consubstanciar aquilo que você crê, que você acredita. Então, querido, pega junto comigo. Eu queria muito pedir a você uma coisa. Queria que você pegasse agora, do seu lado direito, tem um aviãozinho, e quando você clicar aí, você vai ver um monte de gente ao seu redor, tá certo? Aí, que está aí ligado agora online, esperando só um convite seu. Você pode ser um evangelizador virtual, missionário virtual agora, mandando esse convite para várias pessoas poderem ser abençoadas. Imagina isso, pessoas agora sendo tocadas pelo evangelho por meio dessa live, que você está convidando essas pessoas. Então vai lá, manda para o máximo de pessoas possíveis. Então já disse a você que nossos outros 18 encontros está lá no nosso YouTube, Verbo da Vida Itabaiana, YouTube Verbo da Vida Itabaiana. E se você está pelo Verbo da Vida Itabaiana, você pode pegar todos os estudos escritos de graça, 0800, para você guardar para a vida toda, pregar, ministrar. Está lá na nossa bio do nosso Instagram, Verbo Itabaiana SE, na nossa linkzinho azul lá, chamado Liquid Dream, você clica lá e você vai ter acesso a esse material. Vamos lá, vamos de palavra, e eu sei que Deus vai abençoar muito você. João 3, capítulo 3, versículo 1, João capítulo 3, versículo 1 ao 10, está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Quando diz um dos principais dos judeus, ele está falando de um homem que compunha o sinédrio. O sinédrio era um lugar que tinha juízes, sacerdotes, escribas. Então o sinédrio ele tinha juízes, sacerdotes, escribas, tá certo? Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi. Opa, Nicodemos é um mestre da lei. Nicodemos tem uma patente alta e chama Jesus
de rabi, de mestre. Mas rabi no sentido, tanto que não foi traduzido justamente para dar essa conotação. Não é só qualquer mestre, é um mestre reconhecido pelas sinagogas. Um mestre, de fato, reconhecido pelos judeus. Sabemos que és mestre. Então, rabi, sabemos que é mestre. Da parte de Deus. Então, não foi da parte do homem. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Então, querido, para mim, isso é um relato extraordinário de comprovação de um fariseu, dizendo que, de fato, o que Jesus fazia era verdadeiro, era real. Ele viu com os olhos dele. Ele diz aqui, aí ele diz assim, se Deus não tivesse com você. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você imagina um negócio desse? Veja como Jesus tinha a palavra de conhecimento. Veja como Jesus tinha a palavra certa, igual uma espada mesmo. O cara chega para Jesus, bom mestre, eu estou aqui me encontrando contigo porque eu sei que tu és enviado de Deus. Jesus já manda na lata, já diz logo, eu quero trocar aqui uma ideia com você. E a ideia aqui é o seguinte, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Imagina um negócio desse. É como se você dissesse, gente, estou vindo aqui, nem molhei o bico, né? Eu nem molhei o bico para poder dizer que eu quero saber, e o Senhor já está dizendo o que eu preciso. Jesus era um profeta. E aí diz assim, aí Nicodemos, perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer de segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele diz o seguinte, a água, eu só quero que vocês entendam que a água aqui, algumas pessoas dizem que é água placentária, da placenta, ou seja, quem não nascer da placenta e do Espírito. Por muito tempo, inclusive, eu acreditei dessa forma, até já ministrei desse jeito. Mas, sabe, revendo os alfarrápios, estudando mais um pouco, escutando outras pessoas, eu me convenço de que a água aqui não é e não fala da placenta. Aqui está falando de ouvir a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como a água que lava a pessoa, gera uma fé e a pessoa nasce do Espírito. Então a pessoa precisa nascer da palavra e do Espírito. Então você só aceita Jesus, só nasce de novo depois que você escuta a palavra. Então isso, ele está falando dessa lavagem pela palavra. Você lava sua alma, sua mente pela palavra e se convence. E diz, eu preciso mesmo disso. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Por quê? Porque Jesus estava aqui retratando uma promessa que está escrita no livro de Ezequiel, em que nós deveríamos ter um coração quebrantado e contrito, e nós nasceríamos de novo. Então isso está prometido em Ezequiel. E o que ele está dizendo, cara, você já leu Ezequiel indo e voltando, e você não sabe do que eu estou dizendo, você não tem revelação do que eu estou dizendo? Então, amados, nós precisamos compreender aqui algumas coisas. Vamos entender o contexto e a beleza dessa passagem. Talvez você vai ficar tão admirado com isso que você vai replicar para outras pessoas. Imagine. Nicodemos era um homem que era, como eu disse a vocês, um cara de uma patente muito alta. E ele estava tendo ali o primeiro encontro. E ele foi envergonhado se encontrar com Jesus. Presta atenção nisso que tem tudo a ver com o desfecho dessa ministração de hoje. E no primeiro momento que Nicodemos vai até Jesus, ele está com vergonha. Ele sabe que precisa ir, ele sabe que necessita daquilo, mas ele tem vergonha. Eu já vi isso muitas vezes acontecer. Eu já vi pessoas que, por exemplo, já falaram muito mal da igreja, já falaram muito mal dos evangélicos, da palavra de Deus, mas em um determinado momento nos procura e diz assim, dá para ser em um lugar que ninguém veja, que ninguém saiba. Outras vezes, a gente já viu pessoas vindo na igreja e acaso às vezes a gente bate uma foto, coisa desse tipo, a pessoa diz assim, pastor, não posta essa foto não. E a gente tira a foto, respeita os dados,
Mas a gente percebe que o que está ali por detrás é o seguinte, é a pessoa que não quer ainda que ninguém saiba que está frequentando a igreja, como se tivesse vergonha, como se fosse demérito, como se fosse uma vergonha mesmo fazer parte de uma igreja evangélica, receber a palavra de Deus. Por quê? Porque pessoas estariam ali criticando aquela pessoa. Então, Nicodemos sabia que ele estava nessa mesma situação, de que, ao se chegar até Jesus, ele poderia ser criticado, ele poderia ser falado mal sobre ele, e ele precisava de um encontro às escuras, vamos botar assim, que ninguém visse. E quando ele vai até Jesus, ele chega honrando Jesus. Isso mostra que, apesar dele estar envergonhado no que diz respeito às pessoas, ele também estava agora dizendo, eu preciso de Jesus. Sabe aquela situação de que, às vezes a pessoa, ao ver determinadas pessoas se consultando ou indo até uma igreja, vai se sentir envergonhada? Essa era a situação de Nicodemos. E também ele temia em ser retalhado, retirado do meio que ele sempre viveu, de ser criticado. Então ele passou por isso. Você conhece alguém que passou por isso, ou está passando? Só que Jesus é muito habilidoso. Então Jesus ele começa pelo Espírito a perscrutar, a cortar o coração, vamos botar assim, e a necessidade de Nicodemos. E a gente precisa lembrar que naquele tempo era um tempo de muita intolerância. Repito, naquele tempo era um tempo de muita intolerância. Sabe, amados, no tempo de Jesus Cristo, era um tempo de muitas coisas acirradas. Algumas pessoas dizem assim, pastor, esse é o pior tempo para pregar o evangelho. Rapaz, eu não acho isso. Apesar de toda a perseguição que os evangélicos, que aqueles que amam a Bíblia estão sofrendo nos dias de hoje, inclusive na nossa igreja, na nossa nação, denunciada por órgãos internacionais, por outras nações, a gente não está na mesma situação de Jesus Cristo quando ele veio pregar o evangelho. Porque naquele tempo existiam duas situações. O politeísmo, presta atenção disso, o politeísmo que matava pessoas. O politeísmo matava pessoas. Mas tinha um acordo de paz com os judeus. E os judeus matavam pessoas. O judaísmo matava pessoas, apedrejadas e coisas desse tipo, nós sabemos muito bem disso. Nós sabemos que coisas que Jesus falou já era, assim, algo que poderia matar ele de pronto. Eles tentaram matar Jesus logo no início, lembre disso. Quando Jesus, e nós já passamos por essa situação, nós já falamos aqui nos capítulos anteriores, quando Jesus ele fala que estava cumprindo ali a profecia de Isaías, que está registrado em Lucas capítulo 4, Jesus ele é levado até o precipício para ser jogado e morto. Por quê? Porque ele estava em flagrante. Então, o sacerdote não precisava consultar o sinédrio, o sacerdote não precisava consultar os romanos para fazer aquilo acontecer. Então, ele já, com a autoridade que é dada a ele podia matar Jesus. Porque Jesus estava avocando para si ele como o profeta, o Messias, o enviado, entende? O ungido. Então, naquele momento dali, ele o sacerdote tinha direito, mediante a lei, por ele estar talvez profanando. E o sacerdote, eu não sei se você lembra disso, mas já falamos sobre isso, ele diz, então faça o seguinte, para eu não matar você, das duas uma, ou retira o que você está falando, ou você mostre os sinais. Porque se você mostrar sinais de verdade, que você é esse que está falando, eu não jogo você. E Jesus disse, eu não vou fazer o que você quer. Só que ele está agora na sinagoga de Nazaré. Quando ele vai para a sinagoga de Cafarnaum, ele faz tudo o que ele quer. Ele cura, ele libera, porque ele estava recebendo com honra. Nós já tratamos sobre isso. E naquele momento, Jesus ele estava para ser jogado. Só que Jesus, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora, porque ao final do seu ministério, os judeus pegam Jesus e levam para os romanos, porque Jesus estava grande. Jesus tinha já o anseio popular. Jesus ele tinha muitas pessoas ao redor dele. Quando ele se reunia, estava 15 mil pessoas. Então o Sinédrio diz, rapaz, nesse caso a gente precisa da ajuda dos romanos. E dizer para os romanos que ele está causando distúrbio. Fazia parte da Pax Romana, os territórios comandados pelos romanos, que naquele território eles colocariam e eles estabeleceriam a paz e o povo não poderia gerar confusão.
Então os romanos tomariam atitude. Então Jesus estava pregando em um ambiente que os judeus matavam, ok? Que o politeísmo romano matava e também a filosofia matava. Talvez você não se lembra disso, mas, ou você que já estudou, se não, vai lá e pesquisa no Google. Sócrates, ele combateu os sofistas, que era uma classe filosófica. E foi dado a ele cicuta, que é um veneno para que ele viesse a morrer, conversando com Platão, com outros filósofos. Sendo assim, a filosofia também matava. Então Jesus estava em um campo minado. Ele estava por todos os cantos, correndo risco de vida. Então, todos que se associavam com Jesus também estavam correndo esse risco de vida. Então, Nicodemo sabia que se tocasse em Jesus, andasse com Jesus, estava correndo risco de vida. Sendo assim, Jesus ele veio para demonstrar uma coisa, que a religião, e nós precisamos compreender muito bem isso, a religião não comunica. Eu vou falar de novo com você. A religião não comunica. Não comunica a essência do Cristo. Mas, pastor, em termo geral, a religião é religião evangélica, religião católica. Sim, eu entendo. De fato, é isso mesmo. De um certo modo, a gente tem essa epistemologia da palavra, religare. Mas a palavra religare, a ideia dela é a tentativa do homem de se conectar a Deus. Por isso que você vai ver muitos pastores falando, ministros falando, que nós não estamos em uma religião. Por quê? Porque a palavra religare quer dizer tentativa do homem se conectar a Deus. Uma vez que você nasceu de novo, aceitou Jesus Cristo, você não está em religare. Você não está tentando se conectar com Deus. Você já está conectado em Deus. Porque Deus está habitando dentro de você. Então você não está tentando. Então a religião é uma tentativa. Só que o cristianismo não é, ou nunca deveria ser uma religião. O cristianismo não é para ser uma ideia de religião. O cristianismo é uma família. Mas, pastor, o cristianismo tem templo. Beleza, mas o templo se chama casa de Deus. Está lá no Novo Testamento. Então vamos lá para o conceito. Religião é uma instituição fria, com rituais, tentativas de se encontrar com Deus frustradas. Cristianismo é uma família que já se encontrou com Deus, que se reúne na casa do Pai e que tem uma ceia, que o Pai chama para comer. Então, é toda uma simbologia. Irmãos, pais na fé, pais espirituais, está na Bíblia. Paulo era pai espiritual de Timóteo, meu filho Timóteo. Então, ou seja, existem irmãos mais velhos, irmãos mais maduros, existem irmãos em Cristo. Então, nós precisamos entender, filhos na fé, que a igreja é uma família que se reúne na casa do Senhor, que é o templo, e que vem para ceiar com o Senhor. Ou seja, o Pai convida para comer, tá certo? Da sua ceia. Então, a religião, ela vai ficar ensinando como o homem pode chegar até Deus. Como o homem pode se esforçar para com isso. Mas o cristianismo diz o que o homem tem, o que ele possui. Então, é isso que o cristianismo faz. Então, Deus, ele não estava conseguindo se comunicar pela religião. Por isso que ele enviou Jesus. Deus não enviou uma religião, Deus enviou Jesus. Há uma diferença entre você enviar uma religião e enviar Jesus. Deus enviou Jesus. Agostinho de Hipona falou o seguinte: Deus ama a cada um como se fosse a única pessoa. E sabe, queridos, para Jesus não importa rótulos. Jesus ele não se incomodou com o tempo de intolerância. Algumas pessoas falam que os cristãos são intolerantes. Mas vamos raciocinar com isso. Somente onde há cristianismo, somente onde há cultura cristã, é que existe democracia. Somente onde existe cristianismo é que existe parada gay. Pode parecer uma ambiguidade, mas não é. Somente onde há cristianismo, ou, uma exceção, o judaísmo em Israel, é que há parada gay.
Mas por que, pastor, nos países cristãos é permitido parada gay? Porque Deus, ele, apesar de não concordar, ele respeita. Há uma diferença muito grande. Deus deu livre-arbítrio. E não somos nós, enquanto igreja, enquanto cristão, que vai dizer para alguém que não deve fazer, que não deve, mas proibir coercitivamente de não se ter. Há, sim, a liberalidade de Deus, entenda o que eu vou falar para você, da pessoa exercer o seu livre-arbítrio. Então, somente em países cristãos é que mulheres têm direitos iguais. É somente em países cristãos que têm todos esses direitos. Países comunistas e países islâmicos não têm nada disso. Países totalitários não têm nada disso. Nós precisamos compreender a geopolítica mundial. Sendo assim, queridos, nós precisamos compreender, presta atenção no que eu estou dizendo hoje, compreender que o cristianismo não é intolerante. Óbvio, como toda empresa existe uma coisa chamada compliance. Você vai numa ONG, você vai se vir numa ONG. Você pode, deixa eu dizer para você assim, você pode acreditar no que você quiser. A ONG pode ser a ONG mais mundana do mundo. Mas lá vai ter um compliance. O que é um compliance? Um regulamento. Talvez vestes e coisa desse tipo. Você vai no Tribunal de Justiça. Se você vai no tribunal, se você vai na Assembleia Legislativa, você não pode entrar com qualquer tipo de roupa. Existem roupas específicas. Então, queridos, a igreja também tem um compliance. Aí sim, dentro da casa do Senhor, recebendo a cultura do céu, existem parâmetros. Entretanto, esses parâmetros não são impostos. Entende o que eu estou falando? Sendo assim, a graça, ela é acolhedora. Eu vou repetir isso para você. A graça, ela é acolhedora. Ela não é inclusiva. Eu vou repetir isso para você entender muito bem. A graça, ela não é inclusiva. A graça, ela é acolhedora. Porque quando a gente fala de inclusão é que nós estamos incluindo tudo. Não, nós não estamos incluindo tudo. Nós estamos acolhendo todos. Nós acolhemos todos, porque a Bíblia diz, vinha do jeito que está, jamais lançarei fora. Então nós acolhemos. Entretanto, não fique do jeito que está. Vai passar por uma metanoia, uma transformação de mente, de glória em glória, de fé em fé, se santificando. E aí a pessoa começa um processo de mudança de dentro para fora, não de fora para dentro. Não para agradar homens, porque a religião agrada homens, mas o cristianismo agrada a Deus. Antes agradar a Deus do que agradar os homens. Então as mudanças têm que ser internas, mas tem que ser sincera, tem que ser verdadeira, pautada na palavra, não no meu achismo, mas pelo Espírito. Entender, Espírito Santo, isso lhe agrada, o que eu estou fazendo te agrada, o que eu estou fazendo de fato te agrada. Então, Jesus, ele é de fato a pedra, o anseio, o centro. Só que, por enquanto que a graça, presta atenção nisso, por enquanto que a graça, ela acolhe, a verdade, ela trata. Por isso que Jesus veio pregar de graça e verdade. Então, por enquanto, presta atenção nisso, que a graça acolhe, o amor encobre a multidão de pecados, por debaixo desse amor, ou nesse amor, melhor falando, existe uma verdade, existe um tratamento. Então as pessoas são tratadas. E Jesus fez isso com Nicodemos. Jesus não viu patente. Jesus não, sabe, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes tem pessoas que chegam na igreja com determinadas patentes, nós temos que honrar todos. Honrar todos. Sim, tem pessoas que chegam na igreja e são estratégicas. E nós, como corpo de Cristo, temos que entender isso. Às vezes tem pessoas que chegam na igreja como um Paulo. Como um Paulo é uma pessoa estratégica para o avanço do evangelho. E nós temos que entender isso. Mas todos devem ser tratados. Barnabé tratou Paulo durante 14 anos, mas deu atenção a ele, sabendo do chamado daquele irmão. Sendo assim, queridos, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Sabe, queridos, a religião, ela é só uma gama de teoria.
Então, a igreja, ou a casa do Senhor, igreja mesmo, o corpo de Cristo, é um agente relacional. Olha o que ele está dizendo aqui. Que Jesus Cristo veio para reconciliar, mas Jesus Cristo deu uma palavra para a igreja para reconciliar pessoas. Deixa eu tentar explicar para você de novo. Jesus veio em forma humana para a terra para trazer uma palavra de reconciliação e apresentou essa palavra de reconciliação a Nicodemos. Mas agora é a igreja, é o corpo de Cristo, e Paulo está falando isso aqui, que foi confiado a nós a palavra da reconciliação. Os anjos desejaram, os anjos pediram, mas fomos nós que recebemos essa incumbência. Por isso que a religião é só teoria, mas o cristianismo, a igreja, é um agente relacional. É um agente relacional, ok? A Bíblia vai dizer e vai falar muito claramente quando Jesus se encontra com Paulo no caminho de Damasco. Quem não se lembra disso? Quando Jesus se encontra com Paulo no caminho de Damasco, o que acontece ali? Um relacionamento. Jesus vai pessoalmente falar com ele. Isso pode acontecer também nos dias de hoje. Em regra, é a igreja, mas Jesus pode visitar pessoas e ele mesmo evangelizar. Isso tem acontecido, se você não sabe, no mundo islâmico. Jesus tem aparecido em sonhos, islâmicos têm se convertido. Recentemente eu vi que um guerrilheiro do Hamas, um terrorista do Hamas, se encontrou com Jesus dentro da cadeia. E ele disse que nunca tinha visto o amor daquele jeito. E se converteu ao cristianismo através do próprio Jesus. Sabe, a pergunta que eu lhe faço agora, nesse momento da live, é: que tipo de pessoa, de crente, de cristão é você? Você é um agente, você é um cristão que traz confusão, reclamação, divisão ou reconciliação? Você é um cristão, como Jesus foi, de pegar um Nicodemos e começar a tratar ele? Sabe, amados, quando eu olho, sabe, Ítalo, sabe, Mateus, que está aqui na técnica, quando eu olho para Nicodemos, meditando no estudo que você fez, Ítalo, agora, que mandou para a gente aqui, eu medito numa coisa interessantíssima. Veja como Jesus, ele é, de fato, o acolhedor. Com a mulher samaritana, ele sabia que ia se encontrar com a mulher samaritana meio-dia. Ele sabia que o horário para conversar com a mulher samaritana era meio-dia. E ele sabia que o horário para se encontrar com Nicodemos, ou para esperar Nicodemos, porque ele já sabia disso, era à noite. E Jesus, ele em nenhum momento disse assim: não, eu vou dormir agora. Não, eu vou comer agora. Meio-dia era hora de almoço. À noite é horário de dormir. Jesus, ele pagou um preço por mim e por você. Eu sei, sabe, querido, que nós temos que cuidar da nossa saúde. Mas eu acredito que de vez em quando a gente vai socorrer pessoas. Eu sei que em algum momento a gente vai socorrer pessoas. E a pergunta que eu faço a você é: quando chegam demandas para você de salvar vidas, encontrar vidas, você pergunta a Deus se você é para ir mesmo, se você tem que ir? E quantas vezes você já se sacrificou para ajudar vidas? Para ajudar pessoas? Às vezes no sono, às vezes no almoço. Você poder fazer isso para com as pessoas. Sabe, queridos, nós somos imitadores de Cristo. Somos imitadores de Deus. E nós temos que pensar nisso. Eu até agora não almocei, por exemplo. Até agora não almocei, literalmente. Mateus foi me pegar lá em casa. Eu estava a manhã toda, meio-dia, reunindo para estratégias de vida, alcançar vidas. Eu não estou dizendo que eu faço sempre, não. Tá? Porque às vezes algumas pessoas vão começar a mandar mensagem agora: pastor, se cuide, se cuide. Eu estou me cuidando, tá? Tá tudo certo. Mas tem dias que Deus, ele pede um sacrifício. Tem dias que Deus pede, sim, tá? Tem dias que Deus pede. Não estou dizendo para fazer isso sempre, mas a gente precisa estar com... Tem uma agenda aberta para Deus poder mexer com o nosso dia, para poder parar e dar atenção a algumas pessoas. Lembre que Pedro e João estavam indo para orar, mas ele olhou para aquela pessoa e disse: não tenho prato, não tenho ouro. Ou seja, ele parou, ele deu um tempo na agenda dele para fazer a vontade do Senhor. A minha pergunta que eu faço é: você indo para a faculdade, você indo para o trabalho, para qualquer compromisso, Deus tem tempo para poder abrir sua agenda e dizer: faça isso agora, e quebrar um pouco da sua agenda? Foi isso que Jesus fez. Sabe, queridos, nós precisamos entender que como igreja, como religião, jamais nós seremos entendidos. Nós nunca alcançaremos pessoas pela religião. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Nós nunca alcançaremos pessoas pela religião. Mas nós alcançaremos como filho.
mostrando que nós nascemos de novo. Sabe, em João 3,3, vamos agora caminhar para o fim, diz o seguinte: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe, essa é a mensagem central. Essa é a mensagem central. Nós precisamos ser reais com as pessoas, que as pessoas estão indo para o inferno. E se não nascer de novo, não pode ver Deus. Não há segunda opção. Não há atalho. Só há um caminho. Esse é o caminho. Se você ama alguém, mais do que qualquer presente, educação, mais do que qualquer coisa, entenda que essa vida é passageira. Essa vida é muito passageira. E a única certeza que você tem que vai reencontrar essa pessoa que você ama é se essa pessoa nascer de novo. Sabe, existe muita coisa, às vezes, na igreja, enquanto cristãos, que nós muitas vezes queremos impressionar. Jesus nunca quis impressionar ninguém. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Nós estamos vendo o caráter de Jesus. Jesus queria comunicar uma mensagem. E Jesus estava comunicando para Nicodemos ali. A outra coisa que eu vejo é que Jesus ele nunca foi complexo na sua pregação. Como eu estava falando em outras lives, para fazer um material desse, por exemplo, Cristologia, Ítalo está aqui, os livros são muito complexos. Assim, é muito engraçado isso, porque Jesus ele tentou pregar de forma muito simples. Eu sei que falar de Jesus, a pessoa de Jesus, de fato é a pessoa que pisou na terra mais complexa. Entende o que eu vou dizer? Mas Jesus ele ensinou tudo de forma simples. E os livros que falam de Jesus é complexo. Mas Jesus nunca quis que fosse complexo. Até porque o Espírito Santo está dentro da gente para dirimir, ensinar de uma forma mais simples. Mas ser simples não quer dizer que não seja profundo. Jesus ele foi simples, mas ele foi muito profundo, ao ponto que os próprios fariseus disseram: não sei nem o que você está falando. O próprio Nicodemos disse: eu não sei nem o que você está dizendo. O que é que você está falando? Disse, mas você não lê não, meu irmão? Você está lá na escola a vida toda. Angélica Fonseca falou aqui: Jesus queria comunicar uma mensagem, nunca foi complexo e não queria impressionar. Obrigada por essa palavra, é isso aí. Jesus, ele queria ser simples e profundo. Em Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Sabe, nós temos que entender que é um alívio. Estar em Cristo é um alívio. E nós não podemos ir colocando fardos e fardos e fardos. Sabe, amados, eu passo muito pela... deixa eu tentar explicar isso para você, talvez eu acho que vai ajudar muito você a entender isso. Veja, nós precisamos entender que tipo de igreja nós queremos ser. Nós precisamos entender que tipo de igreja nós queremos ser. Uma igreja fechada demais ou uma igreja aberta demais. Eu acho que tem que ser o meio termo. Mas o meio termo é arriscado, porque vai desagradar aqueles que querem ser abertos demais e vai desagradar aqueles que querem ser radicais demais. O radical demais só vai desagradar um. O liberto demais vai desagradar somente a um. Mas quem vai andar no equilíbrio vai desagradar os dois. E isso é muito interessante. Eu gosto muito de um escritor que escreveu o livro Generais de Deus, Robert Linderton. Ele fala sobre John Alexander Dowie. Ele construiu uma cidade cristã, Zion. Foi de lá que surgiu a Assembleia de Deus, só para você entender, através de F.F. Bosworth, que fez parte dessa cidade. A.A. Allen nasceu nessa cidade. Então teve sim as suas questões positivas. Só teve um problema, que com o tempo, no lugar dele ser um luzeiro para as pessoas, ele só começou a agariar crentes de outros lugares que não queria mais viver no mundo, não queria viver mais no mundo. Mas a Bíblia diz que o sal não pode se tornar insosso, o sal não pode se tornar sem gosto. Se você deixar o sal por muitos anos escondido em um lugar, ele vai perder o gosto. E você precisa entender que o sal é jogado no quê? No que é morto. Eu vou repetir de novo. O sal, ele é jogado no que é morto. E nós somos sal. Estamos sendo jogados no que é morto. Isso quer dizer o quê? Que se nós ficarmos enclausurados demais dentro de uma visão, sem tocar nas vidas que estão perdidas, a gente vai ficar esquisito. E a cidade ficou esquisita. Aqueles homens de Deus ficaram esquisitos e não ganhavam mais vidas para Jesus.
Aconteciam milagres entre os crentes, mas não ganhava mais vidas para Jesus. A gente precisa ter momentos de enchimento na igreja, sim. Temos que ter momentos de poder crescer, comunhão, reuniões fechadas, sim. Porque tem coisa que só serve para os maduros. Mas nós temos que também desaguar, derramar. E toda vez que a gente está lidando com perdidos, é perigoso. Eu vou dar um exemplo para você. Começa uma igreja a receber maçons, prostitutas, ladrões. E as pessoas querem que do dia para a noite as pessoas mudem. E nós não entendemos que nós não podemos passar uma régua dentro da igreja. Gente, a gente não passa nem na nossa casa. Eu não posso cobrar de Ana Rosa a mesma coisa que eu cobro de Sofia e da minha esposa. Não se dá para cobrar do mesmo jeito. A mesma coisa numa igreja local. Às vezes uma pessoa chega hoje e as pessoas, porque aquele pecado está evidente, começa a dizer quando é que vai mudar, quando é que vai acontecer isso, e começa a sufocar a pessoa, não deixa a pessoa passar por um processo de lavagem, de transformação. Mas, por enquanto que esses pecados que são evidentes são denunciados pela igreja local de irmãos que estão chegando e querendo crescer, e nós não temos paciência, fica cobrando do pastor, a gente quer se colocar na posição de, não, nós já estamos em outro nível. Mas em nós que estamos em outro nível, quais são os pecados que não estão evidentes? Que ninguém pode falar, que ninguém pode dizer, só o Espírito Santo que nos corrige. Ou tem alguém aqui nessa live que pode dizer hoje que não peca e não erra? Será que nós somos merecedores de verdade da Santa Ceia? Será que nós somos merecedores de verdade da salvação de Cristo? Será que nós somos merecedores da palavra de Deus? Será que nós somos merecedores? Nós não somos. Nós só temos um merecimento, que é através de Cristo Jesus. Nós só somos justos por causa dele. Só somos santos por causa dele. Só somos filhos por causa deles, recebidos por causa deles, reconciliados por causa dele. É tudo por causa dele, não por causa da gente. Mas uma vez nele, a gente não quer mais desagradar a ele. E a gente começa a fazer as coisas para agradar a ele, para ter mais intimidade, crescer com ele. Porque o pecado cauteriza a mente, torna o homem insensível a Deus. É por causa disso. Porque é muito mais gostoso a presença de Deus do que qualquer pecado da face da terra. Você já teve cheio do Espírito, meu irmão? Você já teve a experiência de ser cheio do Espírito? Aleluia. Eu sei que tem cristão que só levanta os braços para se espreguiçar. Não dá nem glória a Deus, nem aleluia. Que quando está no culto, levantou o braço. Eita, não é porque eu estava me espreguiçando. Sabe? Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você já, de fato, foi possuído pelo Espírito Santo, tomado por ele mesmo. E teve essa experiência, eu lhe digo uma coisa, não tem nada no mundo que se compare. Em João 3,10 diz, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Jesus dá uma chamada em Pedro. Sabe, eu acho muito interessante uma história de Plínio o Moço. Quem é Plínio o Moço? Um dos maiores conhecedores da cultura helenística, um dos caras que tinha uma das maiores bibliotecas da antiguidade, só perdia para a biblioteca de Alexandria, leu milhares de livros, um homem que tinha conhecimento demais. Certa feita a filha dele morreu, ele não sabia o que fazer, entrou em depressão e mandou uma carta para um amigo dizendo, me traga alguma coisa que possa me dar alento, porque tudo que eu conheço, tudo que eu já li não me traz alento nenhum. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para você, Nicodemo só conhecia religião. Plínio o Moço só conhecia filosofia. Religião tem o seu lugar, tem nos estudos sociológicos. É interessante demais a religião. Tem muita coisa para se aprender com a religião em termos de cultural. Filosofia é interessante? Demais. Eu não sou um negligente, eu estudo filosofia, mas eles não podem, nem religião nem filosofia, trazer o sentido da vida. Não pode satisfazer a fome do homem espiritual. Não pode fazer isso. Pode ser um alento para a mente, pode trazer intelectualidade para a mente, mas não tem como trazer, querido, uma saciedade espiritual, uma plenitude espiritual. E Jesus estava dizendo, Nicodemos, você conhece tanto da palavra, não sabe do que eu estou falando, porque Nicodemos só tinha letras decoradas, não tinha revelação, não tinha vida. A outra coisa que eu vejo é que Jesus, ele vai respondendo a Nicodemos, mesmo em alta hora, Jesus vai dando tempo. Porque tempo significa amor. Eu vou repetir para você agora, de novo.
Tempo significa amor. Qual é a demonstração de amor? Tempo. Tempo. O tempo é amor. É por isso que eu posso dizer que eu amo você. Porque eu estou dedicando meu tempo aqui para ministrar para você aqui agora. E você também me ama, porque você está dedicando o seu tempo para receber da minha parte agora do que Deus tem para nos dar. Então, tempo significa amor. Você quer mostrar amor para os seus filhos? Tenha tempo com eles. Você quer mostrar amor para o seu cônjuge? Tenha tempo com ele. Tempo demonstra amor e respeito. É por isso que quando a gente vai corrigir alguém, preste atenção nisso, a pessoa não recebe correção sem primeiro você ter dedicado tempo àquela pessoa. Imagine que você está no erro agora. Imagine que você está de fato em um erro. E alguém chega para corrigir você. Dizendo o erro que você tem e você sabe. Mas a primeira coisa que você vai olhar para essa pessoa é: quem é você? Se for uma pessoa desconhecida, quem é você, pelo amor de Deus? Eu não lhe conheço. Ela pode estar falando a verdade, mas você não recebe. Sabe por que não recebe? Porque não é só falar a verdade. É falar por meio de quem tem respaldo na sua vida. E o respaldo vem pelo amor. Senão você bloqueia. Sabe, uma coisa que eu percebo no cristianismo é que a condenação dá lugar à esperança. A Bíblia diz que quem crê em Jesus não será julgado. Sabe, a gente não pode ministrar medo para as pessoas. O cristianismo não pode ser ministrado por medo. A gente não pode, sabe, outra coisa que eu vejo que muitas pessoas querem ganhar no argumento. Ficar debatendo, brigando. Muitas vezes a gente poderia só orar. Deixa eu orar aqui, vamos orar aqui agora. E ver a presença de Deus nesse lugar. Então a gente não pode querer brigar, discutir. Não. Ah, pastor, mas eu tenho visto a igreja se posicionando politicamente. É outra coisa. Veja, quando a igreja se posiciona contra o governo querer calar a boca dos pastores, querer calar a boca da igreja, ser a favor de casamento homoafetivo, ser a favor de aborto, a igreja está se levantando como coluna e baluarte da verdade. Aí é outro caso. A gente não está debatendo com ninguém, nós estamos nos posicionando. Nós estamos dizendo, a igreja pensa assim, não discutido, nesse caso. E aí, meu irmão, em João 3,36 diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Em 1 João 5,12 diz, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Simples assim. Nós não podemos esconder essa realidade. Há uma realidade, Nicodemo, você tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, vai para o inferno. Ponto final. A gente precisa fazer e falar dessa forma. E aí eu queria finalizar uma situação muito bem interessante, que se, presta atenção aqui agora, eu quero finalizar aqui. Se Nicodemos procurou Jesus de madrugada porque estava com vergonha, vamos ver como foi o final de Nicodemos nessa história. Em João 19,38 diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente. Veja, José de Arimateia estava também ocultamente. Nicodemos e José de Arimateia, tudo estava oculto. Estava tudo oculto. Onde estão os discípulos agora, menos João, escondidos? Só João e as mulheres que estavam lá se manifestando. Pelo receio que tinha dos judeus. Está claro aqui o que eu ensinei. Rogou a Pilatos. Opa, peraí. José de Arimateia vai até Pilatos. Permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levado a cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Deixa eu fazer para você uma coisa. Esse sepulcro era caríssimo, porque é perto do jardim. Um sepulcro desse é inestimável valor. Era para José de Arimateia, um homem muito rico. José de Arimateia entra com o sepulcro. Nicodemos entra com a mirra e o aloés. O aloés, né? Então, esses dois componentes caríssimos para embalsamar Jesus, caríssimo. Eles trazem um pano, esse pano caríssimo. Então, além deles perderem o medo, irem e pedir, levar Jesus com todo cuidado e respeito, eles ainda ofertaram.
Sabe qual é a profecia que eu libero aqui, mediante essa palavra? É que todo aquele que hoje está se chegando a Deus com vergonha, vai chegar o dia que vai se manifestar, vai defender o evangelho e ainda vai investir no evangelho. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Que a gente possa aprender com Nicodemos, que a gente pode até chegar desse jeito, como quem não quer nada. Mas no final a gente vai ser importantíssimo para o desfecho do ministério de Cristo. Tá certo? Que possamos dar tempo a cada pessoa crescer espiritualmente, porque todas elas vão frutificar. Eu quero orar por você, eu quero declarar a vida sobre você, quero orar também aqui por um pedido especial. Se você estiver na nossa região, do sábado agora nós teremos o aniversário da nossa igreja com Cássia, e o ministra Cássia, reverenda Cássia, e o pastor José Roberto. Será sobre fé, meu irmão. Vem para cá, 19h30. Vamos entrar nesse avivamento juntos, vai ser uma grande bênção. Camila Stephanie, peço oração por uma causa na justiça. A causa já foi ganha e julgada, porém estão tentando inverter a situação. Pai, eu declaro agora que o Senhor já tem o sim e o amém. Sendo assim, eu declaro sobre agora, Camila, que toda caneta que precisa assinar para já executar essa ação, eu já declaro acontecendo. Até esse mês, em nome de Jesus, eu declaro um milagre nesse sentido. Sendo assim, eu declaro abençoada essa causa. Amém e amém. Gente, eu quero declarar bênção sobre você. Até amanhã. Vai lá no nosso Verbo da Vida Itabaiana, lá no YouTube, pega todas as ministrações, faça essa maratona. Também eu queria que você multiplicasse essa live, tanto pelo YouTube como também pelo Instagram. Nos ajuda a crescer aí na comunidade. A outra coisa, se você quiser o estudo de hoje, os outros estudos que nós já fizemos, está lá na nossa LinkedIn, na bio do Verbo Itabaiana SE, no nosso Instagram. Você vai lá e clica e já acessa todos os estudos para você de grátis. Um beijo, um queijo e um remeleixo. Deus abençoe você e até amanhã. Tô com psicólogo.